Dando sequência e sendo uma das principais modificações e inovações que a gente fez nesse fórum, ao invés de aqui com a gente estar sentados representantes das sociedades, a gente resolveu desenvolver efetivamente qual que é a proposta do ILAS, uma das propostas do ILAS para esses próximos anos, que é focar no cuidado de quem sobrevive à sepse, então no cuidado do paciente que sobrevive à sepse. Então, não cenário, só da vida, mas da qualidade de vida para ele. Então, a gente sabe hoje, cada vez mais, que é importante não só o paciente sair vivo do hospital, mas principalmente como ele sai vivo do hospital. Então, a gente gostaria de convidar para compartilhar conosco a sua história, que é emocionante e cativante, a Adriele Silva. Bom dia, eu sou a Adriele Silva. Sou triatleta atualmente, palestrante e alguns dias atrás fui convidada para estar aqui no fórum com vocês, dividindo um pouquinho da minha história. Eu sou sobrevivente da sepse e vou contar um pouquinho do que me aconteceu e até os dias de hoje, que não faz tanto tempo. Eu tenho 30 anos, eu moro em Jundiaí. Em 2012, em outubro de 2012, eu tive uma infecção generalizada decorrente de uma pedra no rim, causando uma pielonefrite e evoluindo em poucas horas para uma sepse, devido a uma negligência do meu atendimento no pronto-socorro. Hoje eu não vou ter tanto tempo para contar a minha história, mas eu vou resumir um pouquinho para vocês entenderem. Então, lá em 2012, eu fui internada com cálculo renal e até então, um procedimento muito comum no pronto-socorro. E eu fui dispensada, eu fui para o hospital, era uma manhã de terça-feira, e eu fui medicada, foi confirmado meu cálculo renal, e eu fui medicada com analgésicos e fui para casa aguardar aquela pedra ser extraída. E durante aquele dia eu passei muito mal na minha casa, vomitava, aquela dor no rim cada vez mais forte. Então, no final do dia, eu retornei para casa. Eu retornei para o hospital. E lá eu fui fazer novos exames. Naquela manhã, eu só tinha feito o exame de urina, que comprovou o cálculo. Então, à noite, os médicos do pronto-socorro me passaram um exame de sangue, mais um de urina e o ultrassom para ver como a pedra estava. Então, eu fiz os 2 exames laboratoriais. E o exame do ultrassom só foi feito no dia seguinte. E naquela noite, eu fiquei no pronto-socorro com a minha mãe, e a única informação que eu tive foi que eu tinha uma pedra no rim e estava sentindo dores. Não chegou para mim nem para minha mãe que eu tinha uma infecção já muito alta. E então eu passei toda a noite no pronto-socorro. Naquela noite, várias sequelas, já estavam acontecendo comigo e, enfim, fiquei a noite toda no pronto-socorro sem antibiótico. Na manhã seguinte, eu fui encaminhada para o ultrassom. No ultrassom deu que eu estava com a pedra entupida no canal da urina e ainda continuei sem antibiótico por mais um dia. Eu fiquei sem antibiótico dentro do pronto-socorro cerca de 24 horas. E eu fui encaminhada para o setor renal para desobstruir a pedra só na tarde do segundo dia. E uma enfermeira, depois de tantos profissionais que me acompanharam naquelas 24 horas, uma enfermeira ela foi me avaliar no quarto e ela que identificou que eu já estava com a sepse. Nesse momento eu já estava com insuficiência de quase todos os órgãos e eu fui encaminhada para a UTI. Eu estava sem respirar, sem a função dos rins, do fígado e com o pulmão quase parado já. Na UTI,
os médicos da UTI questionaram muito porque meu quadro evoluiu para isso, dentro de todo o histórico que eles tinham visto. E só que aí já era um pouco tarde demais, não tinha tanto o que se fazer. E, enfim, né, foram tomados os procedimentos que os médicos da UTI tiveram que fazer. Eu fui internada dia 30 de agosto de 2012. Era uma terça-feira. Na sexta-feira, eu já estava com os pés necrosados, devido à falta do oxigênio. Eu fui induzida ao coma no domingo. Eu fiquei 20 dias em coma induzido. Tive bastante sequelas nesse período. Tive hemorragias, tive paradas cardíacas, fiz hemodiálise, transfusões de sangue, tudo que vocês já sabem, né? Até um pouco mais do que eu. Na UTI eu fiquei 53 dias na UTI. Minha operação dos pés foram feita 20 dias de internação. Quando eles fizeram a operação dos pés, foi o dia que eu fui acordada do coma. E mesmo depois da operação, eu continuei um mês dentro da UTI, devido à infecção ser muito grave. Os médicos demoraram muito tempo para descobrir quais eram as bactérias, qual era o foco. Me medicaram muitos remédios. E eu tive alta da UTI dia 18 de dezembro, né, de 2012, com a infecção já melhor. Porém, eu continuei ainda mais 15 dias no hospital devido à parte pulmonar, à parte respiratória, que depois da infecção, a parte pulmonar foi a qual eu fui mais atingida. Eu demorei muito para restabelecer os pulmões e, graças a Deus, eu acabei tendo alta em janeiro de 2013. E todo o período que eu fiquei dentro do hospital, eu não tinha consciência nenhuma do que eu tinha. Tanto os médicos quanto minha família não me avisaram que eu tinha uma infecção, do que tinha, das ocorrências comigo. Eu tinha consciência só de que aquele quadro era muito grave para mim, era extremamente grave, né? Eu via pela forma que eu era tratada dentro do hospital. E eu sabia que aquele momento no hospital eu não tinha tantas ações ali dentro, né? Eu sei que para aquele momento era o pior momento para minha família, talvez. E fora, eu sabia que para mim o pior momento seria o pós-hospital, que seria quando eu fosse voltar para minha vida, voltar com todas as sequelas que eu acabei tendo da sepse. Então, eu sabia que a luta seria ali depois da alta. Eu saí do hospital dia 4 de janeiro de 2013. Saí muito debilitada, eu saí sem me mexer, perdi todos os tônus musculares, perdi a voz, né, temporariamente, perdi toda a musculatura, enfim. Ainda dentro da UTI, eu comecei com algumas terapias, terapia motora e pulmonar, foram as principais ali no momento. Saindo do hospital, ainda continuei com elas. Também fiz um pouco de psicologia, terapia com um psicólogo. E, para mim, ia ser uma vida nova ali, né? Na época, eu trabalhei 11 anos numa empresa metalúrgica. E, na época, eu cursava o 10º semestre de engenharia. E saindo do hospital, eu sabia que tudo aquilo ali seria um pouco diferente na minha vida. Então, o desafio era esse, né? Aceitar as novas mudanças, tudo de novo que estaria por vir. Uma das maiores dificuldades que eu tive e que todo paciente tem pós-alta é a falta de informação. Então, eu saí do hospital com zero informação da onde eu deveria me reabilitar, né, prosseguir, buscar ajudas. Então, isso eu vejo que é uma dificuldade enorme que a gente tem.
eu falo todo, né, todo o sistema, assim, falta informação desde a parte profissional quanto da parte dos leigos, que seriam os pacientes, e da sociedade no geral. Então, isso afeta muito os pacientes, porque acaba até gerando uma demora na reabilitação e, enfim, dependendo da condição que o paciente sai ali do hospital, aquilo prejudica cada vez mais fora. Eu, apesar de ter saído muito debilitada do hospital, as minhas ajudas vieram rápida e eu também tive a proatividade de procurar ajudas. Então, a internet foi um canal que me ajudou bastante. Fui procurar muitas ajudas na internet. No meu primeiro mês de alta, eu procurei os esportes também como uma forma de reabilitação, porque eu sabia que quanto mais eu mexesse o corpo, mais eu voltaria, né? Com a força física, com a parte motora, também iria me ajudar com a parte psicológica, que eu não fiquei tão preocupada com a parte física, porque eu sabia que aquilo ali ia ser uma questão de tempo. E, enfim, eu já conheci um pouco sobre prótese, já sabia que eu iria voltar a andar, então nunca tive essa preocupação de, né, se eu vou voltar a andar. O que eu fiquei muito preocupada lá no início era com a questão psicológica. Eu tinha muito medo de, né, por até essa falta de conhecimento, talvez entrar numa depressão. E graças a Deus isso não aconteceu. E logo no segundo mês de alta, eu me reabilitei muito bem nas terapias. Então, no segundo mês de alta, eu já procurei a natação, num programa da minha cidade, de esporte adaptado. Eu procurei a natação pela parte pulmonar, que eu ainda estava debilitada, e pela parte física, né, o geral. Logo, eu também me apresentaram o atletismo. Então, os 5 primeiros meses, eu fui para a natação e para o atletismo. E a partir disso, da reabilitação junto com o esporte, eu evolui cada vez mais. Então, foi de extrema importância eu estar envolvida com o esporte desde o início. E 5 meses depois eu já estava um pouco mais forte, foi quando eu procurei as próteses para eu começar a andar. A reabilitação com as próteses, imaginei eu que seria muito difícil, ainda mais por ser os 2 pés. E, na verdade, não foi tão difícil para mim, né, para o meu caso. Me reabilitei rápido. Em 5 dias de treinos na clínica com a prótese, eu já fui para casa andando. E, a partir daí, cada vez mais fui me envolvendo com os esportes. Também, ainda naquele primeiro ano, eu tive muito envolvida com as terapias. Então, eu só fiquei voltada para o esporte, para as terapias. E no início de 2014, começou uma vida nova, que era a vida de atleta. Eu comecei a enxergar, né, no mundo paralímpico que poderiam ter muitas oportunidades nesses novos desafios para mim. E fui conhecendo cada vez mais, conhecendo atletas, enfim, outros casos também de deficiências que me ajudaram muito. Via que muitas pessoas com dificuldades até muito maiores que a minha estavam ali, né, se dando muito bem. E eu comecei minhas competições em 2014, no atletismo. Em 2014, eu vim a ganhar minhas próteses de corrida. Eu ganhei as próteses de uma universidade dos Estados Unidos, que fica na Califórnia. E, a partir disso, eu pude começar a correr. Então, em 2014, eu fui atleta do atletismo. E, logo em seguida que eu consegui as próteses, me tornei também corredora de rua. Naquele ano, eu voltei a fazer várias atividades esportivas, como o ciclismo, andar de patins, vários esportes. E no final de 2014, eu vim a conhecer um novo esporte, que seria o triatlon. O triatlon é a natação, o ciclismo e a corrida. E eu quis me aventurar nesse novo esporte.
Em 2016, eu já era triatleta, eu participei do Pan-Americano nos Estados Unidos, eu fui medalha de prata. Em 2017, o ano passado, eu fui a primeira mulher do mundo a participar do Ironman, uma das maiores provas de triatlon do mundo. E semana passada eu corri a Maratona da Muralha da China. Eu também fui a primeira mulher bem amputada a correr essa prova. E é isso. Hoje, né, as meninas me convidaram, a gente não teve muito tempo aqui devido às outras programações. Eu vim contar bem pouquinho sobre minha história. Eu esqueci até de passar os slides para vocês. Eu não sei se vai passar. Acho que não. Eu queria, na verdade, agradecer pelo convite de estar aqui hoje. Eu queria agradecer muito o convite de estar aqui hoje. Quando me convidaram para esse fórum, eu não sabia da existência dele, nem do ILAS. Eu conheço um instituto americano também da Califórnia, que é parecido com o ILAS, que trata a sepse, o pós-sepse. E eu já acompanhava esse instituto, mas não conheci o ILAS. Fiquei muito feliz com o convite. Com o tema desse ano, que é sobre, né, o pós-sepse. E eu confesso que quando eu recebi o convite, fiquei bem apreensiva em estar aqui hoje, porque confesso que não é fácil falar um pouco desse assunto. Eu acho que esse é a primeira palestra que eu dou bem voltada para esse assunto. Então, eu como paciente, enfim, né, tudo que me aconteceu foi bastante difícil. É bastante difícil até hoje, né? A gente fala que, apesar de todas as superações que os pacientes têm, porque realmente a gente volta do hospital com uma força muito maior do que antes. E são novos desafios. Acredito que estar aqui hoje com vocês, com profissionais interessados nesse assunto, me deixa bastante feliz, porque eu sei que vocês estão procurando cada vez mais melhoras para todos. E queria agradecer de estar aqui hoje, agradecer o convite. Aqui estão os meus contatos, se vocês quiserem me acompanhar. Se vocês também tiverem dúvidas, quiserem me mandar e-mails, eu estou à disposição, tá bem? Obrigada.